Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de bioestatística. Como a gente vem aí discutindo desde o primeiro dia de aula, vem sendo abordado a importância da bioestatística, né? Deixa eu só remover isso aqui, passa para cá. E aí, olha só, a gente vem comentando aí desde as aulas passadas que para a gente entender de estatística, a gente precisa saber o que a estatística vai fazer, com o que ela trabalha, e isso nós já abordamos que todas as vezes que a gente quiser coletar dados, a gente falar em dados, analisar, organizar, a gente está fazendo um levantamento estatístico. Então, a gente deu ali a definição do que é a palavra dados, o que se refere. A gente percorreu ali todas as etapas do método estatístico, tem a ver com a atividade que vocês estão desenvolvendo, e na aula passada eu dei algumas definições aí voltadas para amostra e população. Então, eu comentei ali com vocês que quando a gente vai trabalhar e a nossa população ela é muito grande, existe ali várias pessoas e às vezes a gente não consegue alcançar a todos, a gente pode optar por trabalhar com apenas uma amostra dessa população e sobre essa amostra a gente consegue tirar algumas conclusões, ou seja, a gente consegue inferir algumas informações, algumas conclusões acerca de toda a nossa população, trabalhando com apenas uma parcela dela, uma porcentagem, uma parte. Às vezes, você pode optar por trabalhar com mais de uma amostra. Então, você pode ali tirar essas amostras de diferentes localidades para dar uma maior confiabilidade no trabalho. Então, pode optar por trabalhar com mais de uma amostra, conforme está aí no exemplo de vocês. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um trabalho onde você fosse falar sobre uma determinada situação no estado do Amazonas, você poderia tirar ali as amostras, justamente uma parte, uma porcentagem, representando ali a população de cada cidade que constitui o nosso estado. Então, teriam ali várias amostras, amostra 1, amostra 2, amostra 3, cada um representando ali uma respectiva cidade. E aí, sobre essa pequena amostra, a gente conseguiria inferir ali uma conclusão, dizer, afirmar algo sobre a população como um todo. Claro que nesse primeiro momento é importante que vocês entendam apenas essa definição aí de população e amostra, mas quando a gente vai trabalhar com dados, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, existem alguns critérios para a gente selecionar a nossa amostra, e também existe uma classificação para cada tipo de amostra, tá bom? No exemplo que a gente trabalhou na aplicação do método estatístico na semana passada, a gente poderia tanto alcançar todos os alunos do primeiro período da Escola de Saúde da Uninorte, quanto nós poderíamos trabalhar apenas com uma porcentagem. Nesse caso, a gente tem uma população que ela é mensurável, a gente consegue saber ali exatamente quantas pessoas constitui aí esse grupo e consegue alcançar todos tranquilamente. Mas existem casos que nem sempre isso vai ser possível, e aí a gente trabalha com a amostra e sobre a amostra a gente consegue inferir aí algumas conclusões, e também é importante, quando a gente for selecionar a amostra, que essa amostra ela seja proporcional à população, porque senão você acaba perdendo ali um pouco da confiabilidade no seu trabalho. E aí, entendendo melhor aí a respeito da amostra e população, quando a gente quer conhecer a nossa amostra, a gente quer falar sobre ela, a gente vai precisar classificar e caracterizar. Para isso, a gente vai contar aí com algumas ferramentas onde a gente vai verificar, em relação a essa amostra, as medidas de tendência central, a distribuição das frequências, as medidas de variabilidade e as medidas de proporcionalidades ou relativas. Então, quando a gente fala de estatística, a gente está falando do levantamento de dados, da aplicação e análise desses dados para inferir ali algumas conclusões.
E quando a gente fala da bioestatística, a gente está falando da aplicação da estatística no campo biológico e no campo médico. E as duas, tanto estatística quanto bioestatística, vão usar como base o quê? O método estatístico. E a gente percorreu, já conhecemos ali cada uma dessas etapas. É importante sempre a gente lembrar que quando a gente está falando ou de estatística ou de bioestatística, ambas vão trabalhar com vários tipos de informações. Essas informações, conforme a gente viu na aula passada, elas podem ser apresentadas por meio de gráficos e tabelas. Ambas vão apresentar ali vários números, e esses números é que representam e caracterizam ali um determinado conjunto de dados. E aí, entre essas informações que a gente trabalha, podem ser retirados aí alguns valores que representam de alguma maneira todo o conjunto. Então, é justamente o que eu estou falando para vocês. A gente, de uma amostra, na verdade, de uma população, a gente tira ali uma amostra, ou seja, a gente tira parte ali de alguns valores que vão representar o conjunto todo. E, nesse caso, o conjunto todo seria ali a nossa população. E aí, esses valores que a gente retira para poder representar todo o conjunto, eles são chamados de medida de tendência central ou medidas de centralidade, que é esse primeiro aqui que a gente vai começar a trabalhar. As medidas de centralidade que a gente vai apresentar hoje se refere à média aritmética. Vamos falar também a respeito da média ponderada e vamos falar de moda e mediana também. Então, são fórmulas extremamente simples, não precisa se desesperar, se preocupar. Vocês vão ver que são cálculos extremamente simples, só precisa saber como fazer a separação dos dados para poder aplicar aí na fórmula. E aí, olha só, a gente começa aí falando a respeito da média aritmética. A média aritmética, ela é uma das medidas de tendência central que a gente mais utiliza aí no cotidiano. E aí eu coloquei algumas definições para vocês. Valores centrais ou médias de uma amostra são os valores que indicam posição de centralidade ou ponto central de distribuição. E coloquei aqui também a definição da média aritmética simples. Por quê? Porque tem ali a simples e tem a ponderada, e a gente vai abordar as duas. O que significa a média aritmética simples? É o quociente da soma dos valores observados pelo número total de valores. Então, essa média ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Por exemplo, para a gente determinar a média dos números, o que a gente vai precisar fazer? Basta a gente somar todos os valores de um conjunto de dados, ou seja, todos os números que a gente obtém, e dividir pelo número de elementos desse conjunto, ou seja, pela quantidade de números. Então, o cálculo da média aritmética, eu vou usar ali alguns exemplos com vocês para que vocês possam entender melhor. Inclusive, são exemplos extremamente simples, justamente para que se compreenda a aplicação em pequenas quantidades, para que vocês possam aplicar ali dentro da pesquisa de vocês. E o cálculo da média, o que é essa média aritmética, professora? É aquela média, gente, que é usada aí frequentemente nas escolas, na universidade, para poder efetuar a média final dos alunos. É uma média que é usada ali nos campeonatos de futebol para se obter a média de gols de uma determinada rodada ou de um campeonato. E também essa mesma média ela vai ser usada ali em diversas pesquisas estatísticas. Por quê? Porque ela determina o direcionamento das ideias expressas nos estudos. Então, geralmente, quando a gente vai falar, a gente vai apresentar dados, a gente não precisa estar especificando ali cada tipo de dado, falando ali resultados individualmente dos dados que a gente coletou. Quando a gente for apresentar, a gente pode simplesmente destacar a média dos resultados. E aí, olha só, eu coloquei aqui para vocês um exemplo bem tranquilo, bem simples de como que a gente vai fazer a aplicação da fórmula.
Então, olha só, vamos supor que numa sala de aula existem 3 alunos com as seguintes idades: 20, 21 e 25. Qual a idade média dos alunos dessa sala? Dessa forma, basta somarmos todas as idades e dividir pelo total de alunos. Então, lembra lá, né? Quantos alunos a gente tem? 3. Então, é por 3 que a gente vai dividir, que é o total de informações que a gente tem ali, é o total da nossa amostra, ali é o nosso N. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar todas as idades, que é a soma de todos os dados. Então, a gente tem 20, 21 e 25. A gente soma tudo isso e divide por 3. Então, as idades, a somatória aí das idades dos alunos dividido por 3 vai ser igual a 22. Então, com essa informação, eu posso dizer que essa sala ela tem uma média de idade dos alunos de 22 anos. Então, só para que a gente possa entender melhor, a média você pega todos os valores, soma esses valores e divide pelo número de informações que você obteve. Então, na hora que você for aplicar, você precisa primeiramente separar os conjuntos de dados e verificar a quantidade de informações que você possui, tá? Porque essas são as únicas informações que você precisa para fazer ali o cálculo da média. E aí, olha só, temos um outro exemplo aqui, né? Relacionado aí a um time de futebol, fez 5 partidas em um campeonato, marcando aí na primeira partida 2 gols, na segunda partida 1 gol, na terceira 4 gols, na quarta 1 gol e na quinta 5 gols. E aí a pergunta é a seguinte, né? Qual foi a média de gols por partida marcado por esse time? O que a gente vai fazer? A gente pega ali todas as nossas informações, a quantidade de gols que foram realizados, ali totalizando todas as partidas. Então, a gente pega esses dados e soma todos eles e divide pela quantidade de informações que a gente obteve. A gente obteve aí quantas? 5. Por quê? Porque foram 5 partidas diferentes. A gente soma tudo, a somatória vai dar 13, dividido por 5 vai dar um resultado igual a 2,6. Então, a média de gols a gente obteve aí foi de 2,6 gols por partida. Então, outro exemplo extremamente simples, né? Eu deveria até ter colocado aqui, nem lembrei na hora. Vocês vão fazer aí 2 avaliações, certo? A gente trabalha aí com 2 avaliações. O que vocês vão fazer? Vai ter a primeira área, que vale ali somando tudo de 0 a 10, e a segunda área também de 0 a 10. Então, a gente quer saber qual é a média semestral de vocês. A gente vai fazer o quê? A gente pega a média do primeiro bimestre mais a média do segundo bimestre, soma e divide por 2 e vai ser a média semestral de vocês. A média semestral que vocês precisam alcançar é quanto? É 7. Se você não alcançar essa média, automaticamente você vai para a terceira etapa, que é o exame final. Mas vocês já sabem, isso vem sendo falado aí desde o início, que a média de vocês ela é calculada dessa forma. A gente soma as 2 avaliações, divide por 2 e é a média semestral. Então, é essa média semestral que ela precisa ser igual a 7. Às vezes, o aluno ele pensa assim, né? Poxa, eu fiquei com 6 na primeira área. Professor, eu tenho chance de passar? Lógico que você tem. Se você ficou com 6, para chegar a uma média semestral igual a 7, você vai precisar tirar ali na sua segunda área 8, né? Para justamente 8 com 6 dá 14, dividido por 2 vai dar 7. Então, você tem chance de ser aprovado sem precisar ir para o exame final. E lembrando, já que a gente tocou nesse assunto, o exame final ele faz parte do processo avaliativo. Se por acaso você precisar ir para o exame final, vá, né? Mas você estude, se prepare antes, porque com certeza você vai conseguir ser aprovado. Então, não precisa se desesperar e achar
que porque você não alcançou ali aquela média na primeira área que você achava que deveria já ser 7, você já está automaticamente reprovado, que não funciona assim. A média que a gente avalia para considerar uma aprovação direta ou a espera para o exame final é a média semestral, e não a média da primeira área e a média da segunda área isoladas, tá ok? E aí, olha só, né? Passamos aí pelo exemplo em relação ao campeonato. Então, só finalizando aqui, para a gente saber a média aritmética de gols marcados, o que foi feito? Foi feita aí a soma do total de gols e dividido pelo número de partidas. Então, a gente somou ali todos os dados e dividiu pelo número de informações. E aí, olha só, agora a gente tem um outro tipo de média, que é a média ponderada. Então, olha só, vamos supor que um aluno ele fez aí ele fez aí 3 provas, e essas provas, cada uma delas tem o que a gente chama ali de peso. Então, olhando aí para elas, a gente observa aqui na tabela, eu coloquei para ficar de forma mais organizada, tá bom? Mas geralmente, quando vocês pegarem uma situação, um problema, às vezes não vai vir na ordem na maneira, no modo de tabela, tá bom? Vocês vão precisar saber separar os dados, organizar e construir a tabela de vocês. Então, aqui eu coloquei só para facilitar direto a compreensão. Então, vamos supor aí que um aluno ele fez aí as 3 provas, e cada uma dessas provas ela tinha um peso. Então, quando a gente vai trabalhar com a média aritmética ponderada, é justamente o tipo de média na qual a gente tem aí alguns números, além dos dados, a gente tem aí alguns números envolvidos, que é o que a gente chama de peso, tá bom? Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a média ponderada ela é uma média aritmética na qual a gente repete os números que a gente tem, os dados que a gente tem, tantas vezes quanto os seus pesos. Ou a gente simplesmente faz ali a nossa continha direta de multiplicação. Então, o que vai acontecer? Se a gente trabalhasse hoje, o que não é o caso da instituição, mas se a gente trabalhasse hoje com médias tendo peso, vamos supor que você fosse precisar fazer ali 3 avaliações e cada uma delas tivesse em pesos diferentes. A primeira, peso 1, a segunda, peso 2 e a terceira, peso 3. Então, o que seria feito aqui? Você pegaria ali o peso da primeira avaliação, que é o peso 1, e multiplicaria pela sua nota. Depois, você faria a mesma coisa com a nota 2 e a nota 3, mas com os seus respectivos pesos. Então, pegaria aqui 2 vezes a sua segunda nota, vamos supor aqui que você tirou 7, aqui também você tirou 7, e aqui você tirou um 6, tá bom? Então, o que precisaria fazer? Precisaria multiplicar aí por esses valores aí do peso a nota que você tivesse obtido. E aí, depois, o que faz? Divide pela somatória da quantidade de pesos. Então, vamos ver como é que fica aqui no exemplo, né? Eu tinha até colocado em relação a notas aí também já para que vocês pudessem entender. Então, olha só, a mesma fórmula do slide anterior. Então, a gente tem aqui a primeira prova, o aluno tirou 6, a segunda ele tirou 7 e a terceira ele tirou 8. O que vai ser feito? 6 vezes 1, 7 vezes 2 e 8 vezes 3. A gente tem aqui as notas sendo multiplicadas pelos seus respectivos pesos. Então, o resultado dessa primeira aqui vai ser quanto? 6. 6 vezes 1 vai dar igual a 6. 7 vezes 2 vai dar 14. E 8 vezes 3, 24. E lembrando que a gente divide pela somatória dos pesos. Então, a gente vai dividir por quanto? Se é peso 1, 2 e 3, a gente vai dividir por 6. A somatória disso aqui, 6 mais 14 mais 24, vai dar igual a 44 pontos. E 44 dividido por 6 vai ser igual a 7,3. Então, se esse aluno ele estivesse estudando ali numa instituição que trabalha com médias que
precisa aí dos pesos, que precisa ter a média ponderada, nós poderíamos afirmar que, no final, esse aluno ele obteve uma média semestral igual a 7,3, tá bom? Então, a média ponderada, ela é uma média também bem simples, é bem tranquilo, é só questão mesmo de você prestar atenção, separar os dados ali de uma forma organizada. E aí, uma outra medida de tendência central que a gente tem aqui diz respeito à moda. Então, o que é a moda? É a medida de tendência central, que consiste aí num valor que a gente vai observar com mais frequência dentro do conjunto de dados, ou seja, vai ser o valor dominante de uma distribuição. Numa série, são os valores que ocorrem com maior frequência. E aí eu coloquei aqui os exemplos para vocês e coloquei até com a cor aí diferenciada, justamente para que vocês pudessem visualizar melhor. Então, nesse primeiro conjunto de dados, no meu exemplo 1, a gente tem aqui vários números, né? Vamos supor aí que a gente estivesse trabalhando com idades. Então, a gente teria aí de 48 a 60 anos. Então, qual é a idade aí que mais aparece? 50. Então, a gente observa que os dados, eles aparecem apenas uma vez, mas o número 50, a idade 50, aparece aqui, olha só, 3 vezes. Então, se a moda é o valor dominante da distribuição, é o valor que aparece mais vezes, então, só de olhar, eu consigo verificar aí, dependendo do tamanho do meu conjunto de dados, eu consigo saber que a moda desse conjunto é igual a 50. O outro exemplo que a gente tem aqui, olha só, que é muito importante, é que nem sempre o conjunto de dados ele vai ter uma moda. Às vezes pode ser que o conjunto de dados, todos os números, eles estejam ali iguais, eles estejam ali aparecendo apenas uma vez. Então, nesse caso, a gente diz que esse conjunto ele é amodal, tá bom? Então, quando não tem moda, ele é amodal. Mas existem aí alguns casos que o conjunto ele pode ter uma moda, que é esse primeiro exemplo que eu dei aqui, então ele vai ser chamado de unimodal. E o nosso segundo exemplo, ele é chamado de bimodal, ele vai ter duas modas. Então, o que a gente observa? Vamos supor que aqui a gente está trabalhando com notas, e aí a gente tem alunos que tiraram de 4 a 10 pontos. Então, qual é a nota que mais aparece aí? Gente, por gentileza, desliga o microfone. Então, olha só, qual é a nota que a gente tem que mais aparece aí? O 4, a gente vê que ele aparece aqui 3 vezes, e a nota 5 também aparece 3 vezes. Então, são os números aí que aparecem mais frequentes para esse conjunto de dados. Professora, é possível ter mais de duas modas? É possível. E quando isso acontecer, a gente dá ali o nome para esse conjunto de dados de plurimodal. Então, a moda é bem tranquila, se refere aí apenas o valor que mais aparece numa determinada distribuição ali de dados. E aí a gente tem agora a última, que é a mediana. Então, a nossa última medida de tendência central é a mediana, que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando esse conjunto ele for organizado em ordem crescente ou ordem decrescente, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar com a mediana, a gente vai precisar pegar todos os dados e, primeiramente, a gente precisa organizar esses dados. Eu sugiro que vocês sempre organizem em ordem crescente para facilitar ainda mais. Então, eu coloquei aqui uma definição. A mediana significa medida de posição, é o valor que ocupa a posição central da distribuição. É aquele valor que vai estar bem no meio mesmo do seu conjunto de dados. Só que existe uma diferença para você identificar a mediana quando você tem um conjunto de dados ímpares e quando você trabalha com um conjunto de dados que é par. Quando você precisar ali, quando você estiver trabalhando com um conjunto de dados que ele for ímpar, você vai aplicar
essa fórmula aqui, n mais 1 dividido por 2, aonde o n significa o número de termos, ou seja, o n é a quantidade ali de informações que você tem. Coloquei aqui um exemplo para vocês. A gente tem aqui um exemplo com os respectivos números 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 14. Então, a gente tem quantas informações aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Então, esse é o nosso N. A nossa amostra aí tem um conjunto de 7 informações. Então, esse nosso N é o que a gente chama de termos, é o nosso número de termos. Para aplicar na fórmula, bem simples, eu pego aqui, olha, o número 7, somo com 1 e divido por 2. Então, 7 mais 1 vai dar 8, dividido por 2 vai ser igual a 4. Professora, a mediana é igual a 4? Não. O cálculo da mediana, ele não me indica o resultado da mediana, ele me indica a posição da mediana. Então, a mediana, ela está onde? Ela está localizada ali na quarta posição, é o quarto termo. Aí eu venho aqui no meu conjunto de dados e conto 1, 2, 3, 4. Nesse caso, gente, como vocês estão trabalhando com um conjunto bem pequeno, com apenas 7 termos, só de olhar a gente já consegue saber quem é que está na posição central. Mas, às vezes, vocês podem trabalhar aí com números bem além disso, então vai depender ali da pesquisa, da quantidade de informações que você vai levantar, então isso aqui pode variar bastante, tá bom? Então, nesse caso, eu coloquei assim, só para que todo mundo possa entender. Então, beleza, trabalhando aí com séries de valores com números ímpares, a gente já sabe que vai ficar bem no centro. Mas quando a gente está trabalhando com números pares, porque quando a gente trabalha com número par, a gente não tem como saber exatamente quem está no centro. Então, vai precisar aplicar ali duas fórmulas. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, você pega o n dividido por 2 e depois você faz ali o n dividido por 2 mais 1. Então, olha só, o que a gente observa? Que essa segunda fórmula, ela também a gente pode aplicar aí de outras maneiras, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui o exemplo que eu coloquei para vocês com números pares. O número 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, a gente tem quantos termos? A gente tem 8 termos. Como são 8, esse exemplo daria fácil para a gente saber quem está no meio. Mas vamos supor aí que você estivesse trabalhando aí com um conjunto de 200 termos. Então, precisaria necessariamente aplicar na fórmula. Com base nesse nosso exemplo aqui, olha só, a gente tem aqui 8 dividido por 2, seguindo aí a nossa primeira fórmula, o resultado igual a 4, e o 8 dividido por 2 mais 1, que o resultado seria igual a 5. Lembrando que 4 e 5 não é o resultado da minha mediana, é apenas a posição da mediana. Então, de acordo com a fórmula, a mediana está entre o quarto e o quinto termo. Então, eu venho aqui, olho para o meu conjunto de dados, que já está organizado em ordem crescente, e aí eu conto 1, 2, 3, 4 e 5, que são as posições aí dos termos. Então, a mediana para os pares ainda não está concluída. Por quê? Porque, nesse caso, você vai precisar fazer aí uma média aritmética simples para poder saber o resultado exato da sua mediana. Então, os dois valores que estão presentes ali no quarto e quinto termo, você vai somar e vai dividir por 2. E o resultado disso vai ser, agora sim, confirmada a sua mediana. Então, a mediana vai ser igual a 11,5. E aí eu coloquei uma explicação aqui para vocês, que a mediana ela é usada quando a distribuição apresenta resultados extremos muito discrepantes. A mediana não sofre influência de valores extremos. Então, já sabe, quando vocês forem precisar trabalhar aí
com resultados muito grandes, quando você tiver muitos dados para analisar, só de olhar, diferente do nosso exemplo, não vai ser possível de você identificar. Então, primeiro, coloque em ordem crescente, depois aplica a fórmula para quando você for trabalhar com números de termos ímpar, e aqui quando você for trabalhar aí com números de termo par. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Vamos considerar que um aluno ele tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria. Então, as notas dele foram 5, 8, 7, 4 e 8. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Colocar em ordem crescente. Então, essas mesmas notas aqui, você organiza em ordem crescente. Fica 4, 5, 7, 8 e 8. Olhando, a gente já sabe que quem é o que está no centro? O número 7, porque a gente tem o número de termos ímpar. Então, facilmente eu observo o valor central vai ser ali a minha mediana. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade aí de termos par. Então, vamos supor que as notas desse aluno agora foi aí 5, 2, 8, 7, 4 e 8. Também não está organizado. Primeiro, coloque em ordem crescente, vai ficar 2, 4, 5, 7, 8 e 8. E aí, depois, como é um conjunto pequeno, facilmente você consegue olhar e saber quem está no centro. Aqui, os dois termos centrais seriam 5 e 7, né? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Lembra que quando trabalha com par, vai ter que tirar uma média aritmética dos dois termos. Então, 5 mais 7 dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, a mediana para este exemplo é igual a 6. Professora, sempre vai dividir por 2, nesse caso da mediana, trabalhando com termos número par, sim. Não confundam com a média aritmética simples normal, tá bom? Porque é comum alguns alunos confundirem em relação a isso. Lembra que a média aritmética simples, você vai dividir sempre pelo número de informações que você coletou. Então, no exemplo inicial que eu dei para vocês, a gente tinha ali 3 alunos com idades diferentes. Então, nesse caso, a gente somou ali as 3 idades e dividiu por 3, que era o número de alunos, era o número de informações que a gente obteve. Nesse caso aqui, como é uma média aritmética simples, a gente faz a mesma coisa, a gente divide pelo número de conjunto de dados que a gente obteve. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter só 2 dados, a gente sempre vai estar trabalhando só com 2 informações, que são aquelas que vão referenciar ali os 2 termos centrais. Então, sempre, no caso, trabalhou com número de termos par, você vai pegar os 2 valores centrais e sempre vai somar os 2 e sempre dividir por 2, tá bom? E aí, olha só, eu coloquei aqui resumidamente a respeito aí do cálculo da mediana, quais são o passo a passo aí para vocês seguirem. Organizar os dados do conjunto ali em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de valores do conjunto for ímpar, a mediana vai ser o valor central. Se a quantidade de valores do conjunto for par, é preciso tirar a média aritmética dos valores centrais. Então, esses são cálculos extremamente simples que têm o objetivo de fazer o quê? Caracterizar a sua amostra. Então, esses são os cálculos da medida de tendência central, tá bom? Então, vocês provavelmente vão precisar para realizar aí a atividade que foi passada.